Olá, o Sintonia está no ar. Vamos conversar muito sobre justiça, sociedade, mas principalmente ensaios ingleses. Nome do livro recém-lançado pelo Procurador da República, Marcelo Alves, o nosso convidado no Sintonia deste mês. Olá, doutor Marcelo, Olá, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu em conversar com os telespectadores da TV Assembleia. Então vamos sentar, vamos começar a conversa. Antes da gente conversar sobre o livro, doutor Marcelo, eu queria conversar primeiro sobre a sua trajetória no direito. O senhor terminou direito na UFRN e já queria seguir a carreira na Procuradoria da República? Mais ou menos. Eu terminei direito na UFRN na década de 90, 93 e tinha pretensão de fazer concurso, seja para ser juiz ou para ser promotor de justiça. Coincidentemente, quando eu estava no último ano de direito, à época era possível, eu fiz um concurso para promotor de justiça, já trabalhava na Justiça Federal, passei e fui ser promotor de justiça aqui no nosso estado durante dois anos e meio, quase 3 anos. Após isso, eu fiz um concurso para o Ministério Público Federal e sou procurador da República desde 1997. Agora, qual é o trabalho do Procurador da República para as pessoas que estão em casa possam compreender? Bom, vou explicar de uma forma mais didática. O Procurador da República atua na Justiça Federal, como promotor de justiça atua na Justiça Estadual, nas justiças estaduais dos estados. Então, basicamente, nós combatemos a criminalidade, acusamos quem comete crime, quem comete atos de improbidade. E no Brasil, diferente de outros países, nós temos uma função mais ampla, que nós também fazemos a defesa do meio ambiente, do consumidor, tentamos proteger ou tentar incentivar para melhorar o funcionamento da saúde, da educação, etc. O senhor também é conhecido assim por gostar muito de escrever, de gostar muito de ler. Desde que o senhor foi adolescente, antes mesmo de seguir a carreira jurídica, antes de seguir o curso de Direito, o senhor sempre gostou de ler? Sempre adorei ler. É algo que eu, digamos, adquiri o hábito de meu pai, que sempre teve uma boa biblioteca, sempre gostou muito de ler. E eu, desde a adolescência, leio muito, mas muito mesmo. Às Os vezes primeiros até contatos, assim, os primeiros livros. Sugestões de meu pai, coisas também que o colégio, eu estudei no Colégio Imaculada Conceição, aqui no SIC, onde eu tenho as minhas melhores lembranças, e havia indicação lá de livros, às vezes para o vestibular, ou mesmo antes do vestibular, e eu fui lendo, fui gostando, e daí eu fui criando as minhas preferências. E confesso a você que eu prefiro muito, mas muito mais ler literatura, romance, adoro ler romance, contos, novelas, do que ler direito, por exemplo. Apesar de eu gostar de ler direito, mas eu adoro muito mais ler literatura. E assim, uma que marcou na época, assim, da juventude? Machado de Assis. Tenho livros que eu já li, tem um de Afonso Arinos, um brasileiro também, que foi político, jurista também, chama-se Amor a Roma, que são as memórias dele da adolescência, quando a primeira vez ele foi a Roma, que na verdade ele junta essa experiência dele com toda a história de Roma, desde a sua fundação até a Roma Católica, e eu já li esse livro umas 6 vezes. Por que, assim, essa leitura que marcou mais, assim, que já leu várias vezes? Eu gosto deste livro, a leitura dele me é prazerosa, deve ser a razão principal, deve ser essa. Mas depois, eu lendo Borges, que é um autor argentino, ele disse, um livro que não merece ser relido, não mereceu ser lido. A releitura, às vezes, fixa aquilo para você, ele dá um prazer maior. Talvez seja isso. Mas certamente é porque eu gostei do livro. E eles são realmente muito bons, esses livros que eu reli. Bom, então a gente está aqui com o livro que o senhor falou, Amor a Roma. Certo. Assim, que o senhor já leu mais de 6 vezes. Assim, sempre é uma leitura diferente quando se volta, por exemplo, mesmo que o senhor já leu, por exemplo, vai ler pela 7ª vez, pela 8ª vez, sempre é uma visão diferente? Sempre é uma leitura diferente. Às vezes para fixar mais o que eu li outra vez. E normalmente quando eu estou para viajar, às vezes para a Itália, quando eu estou para viajar para Roma, se eu faço uma viagem de turismo ou alguma coisa, eu procuro ler ele antes e às vezes até levar comigo. Então fica uma leitura extremamente gostosa, porque eu quase que estou vivendo aquilo que o livro está dizendo. Agora, uma coisa que eu percebo que assim, o senhor tem vários livros que leu já há 10, 20 anos, assim, livros antigos. O senhor tem esse cuidado assim, de armazenar, de guardar, de conservar, quer dizer, que não é tão fácil hoje? Confesso que não. Coincidentemente eu consegui achar esses aqui, mas eu procurei um livro que eu gosto muito, que é O Nome da Rosa,
porque às vezes eu sugiro, foi talvez o melhor livro que eu li, eu gostei demais, adoro esses romances detetivescos, e é um caso, Nome da Rosa, e não achei, procurei e não achei. É uma leitura eclética, assim, a gente percebe que o senhor gosta de vários tipos de leitura. Esse aqui eu recomendo demais, ele foi uma série produzida pela BBC com um historiador inglês chamado Kenneth Clark, que ele explica a história da civilização nossa, ocidental, através da arte. Esse livro eu já li mais de uma vez. Esse aqui foi sugestão do meu pai. A gente discutiu sobre economia, eu não sou economista, papai tem uma formação bem melhor em economia do que eu. Ele tenta explicar também a história da economia através de uma série, também produzida em língua inglesa, mas claro que com legenda e traduzida para o português, que nós assistimos. Eu assisti isso aqui na minha adolescência com o papai, a série, depois foi produzido o livro, e Galbraith, que foi um grande economista, ele escreve como um literato mesmo, escreve muito fácil, é muito gostosa a leitura. Então esse Era da Incerteza eu adoro também. Agora, doutor Marcelo, o senhor disse que ler desde pequeno foi influenciado pelo pai. A gente sabe que a importância da leitura na formação de uma pessoa. Por que hoje é tão difícil os jovens? A gente não encontra tantos jovens lendo, gostando de ler. Por que ainda, assim, hoje é tanto isso? Talvez isso possa ser atribuído hoje, digamos, a diminuição da leitura ao fato de você ter outros meios digamos, de divertimento até. Você tem a internet, você tem a televisão fácil. Mas eu não atribuo só a isso, porque é uma questão meio que cultural. Eu noto, por exemplo, faço esse doutorado na Inglaterra e quando eu viajo também pela França, o pessoal lá tem um hábito de ler maior do que o nosso, sobretudo em metrô e ônibus, está todo mundo com livro. E eu acho, talvez os sociólogos podem explicar melhor, há 50 anos atrás, quando a gente não tinha televisão como nós temos hoje, certamente não tinha internet, haviam aquelas pessoas que gostavam de ler e as que não gostavam. Eu confesso que ler para mim é um divertimento enorme e eu passaria assim uma tarde, uma noite, um dia inteiro lendo. Costuma ler mais de um livro ao mesmo tempo? Mais de um ao mesmo tempo. Geralmente jurídico, outro de outra área? Por exemplo, atualmente eu estou lendo livros jurídicos, eu vim para cá para lançar o livro, mas também para dar umas aulas na Smarne. Então eu estou lendo livros jurídicos para preparar a aula, mas eu tenho sempre um romance ao meu lado e eu costumo agora muito ler livros sobre Londres, porque quando eu estou lá eu aproveito, digamos, esses livros. Eu estou lendo um aí sobre que é Londres e a literatura, é Londres através da literatura, um livrinho pequeno que eu ando com ele no bolso, dou uma lidinha e procuro passar no local que o livro se refere. Um romance que é para praticar o inglês, um romance de Dan Brown, que é O Símbolo Perdido, em inglês, mas é uma leitura fácil e eu preciso, porque o inglês não é a minha língua, e os livros jurídicos para preparar a aula. Agora, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre Londres, a sua estada em Londres. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória, que agora o senhor não mora mais aqui em Natal, assim, está passando um tempo em Londres por causa do doutorado, mas vai ser procurador, aliás, é procurador regional em Brasília. A situação é o seguinte, eu sou procurador da República desde 1997, então temos aí 14 para 15 anos. E eu fui promovido pela decisão do nosso Conselho Superior, por merecimento para a PRR1, que é a Procuradoria Regional da República, que atua perante o Tribunal da Primeira Região. O Distrito Federal, a Bahia, Minas Gerais, toda a região norte também, ou seja, é uma área de abrangência muito grande. Eu fui promovido, saiu a portaria, mas quando sai a portaria da minha promoção, eu já estou afastado para o doutorado na Inglaterra. Então eu devo ir para lá, iniciar o exercício das minhas funções após o afastamento. Mas o senhor, quando terminar o doutorado, já tem previsão de término do doutorado? Olha, eu tenho um prazo para afinar, são 4 anos. Eu ainda estou no terceiro ano vai terminar em setembro. Quarto ano termina em setembro de 2012. Eu tenho até setembro de 2012 para terminar. Eu pretendo dar uma adiantada e terminar a coisa de abril, maio, para voltar logo, de 2012. Eu recebi para fazer esse doutorado, que dura 4 anos, 2 anos de afastamento da Procuradoria. Então eu tive que fazer o primeiro ano com afastamento, o segundo e o terceiro ano. Eu fiquei utilizando férias, licença-prêmio, trabalhava aqui, voltei a ser procurador-chefe e quando tinha a oportunidade ia para lá e fiquei trabalhando aqui. Mas para terminar eu preciso me afastar de novo, porque preciso de uma dedicação muito grande. E aí eu vou terminar, se Deus quiser, até maio.
O senhor também gosta desse lado esportivo? Adoro né? futebol. Torcedor do ABC, muito satisfeito. Torcedor do Vasco, não muito satisfeito, esperando o resultado de hoje. Mas acompanha todos os jogos? De lá, eu costumo dormir de lá, de Londres, escutar pela Rádio Cabugi, ou quando consigo ver pela internet, na televisão, vou dormir 4, 5 horas da manhã de lá, por causa do fuso horário, acompanhando os jogos do ABC. E fico no Twitter conversando com meus amigos. E quando posso, lá eu moro muito pertinho de Wembley. A minha estação chama-se hoje Wembley Central, a estação do meu metrô. Londres se orienta muito pela estação do metrô. É a estação do estádio. Então, quando eu posso, eu vou ao Wembley assistir jogos. Exato. Jogos. E quando eu não posso nem assistir o jogo, porque lá é meio complicado para comprar os ingressos, você tem que comprar com certa antecipação, e é ilegal comprar a cambista, e eu não estou querendo me arriscar mesmo pelo futebol, quando eu não posso comprar o jogo, eu passo, digamos, o comecinho do jogo nas imediações do estádio, vendo a movimentação da torcida e vou assistindo um pano. E qual a sensação de assistir ali naquele estádio, que é belíssimo? Olha, o estádio é maravilhoso, o conforto para o torcedor é excelente, mas para falar a verdade, eu já até disse várias vezes isso a amigos meus, eu prefiro muito mais assistir um jogo do ABC aqui no Frasqueirão do que assistir um jogo lá. É um problema que talvez eu gosto de futebol, gosto do bom futebol, mas na verdade eu sou um torcedor. Então eu gosto mesmo de torcer pelo meu time. Mais por causa do amor ao ABC, né? Doutor Marcelo, além de ler, também o senhor gosta de escrever, não é isso? Gosto de escrever. Mas eu gosto muito mais de ler do que escrever. Ler é uma coisa mais prazerosa, você não tem responsabilidade, normalmente você está lendo porque está passando seu tempo. Escrever, normalmente você tem um prazo, você tem uma obrigação de entregar aquele material. Sem falar que escrever, em um dado momento, você escreve sobre aquilo que você teoricamente já sabe, enquanto que a leitura é sempre o desconhecido, ou quase sempre o desconhecido, algo que você vai aprendendo muito ali. Então, eu gosto das duas coisas, mas se eu pudesse, não. Eu gosto mais de ler do que escrever, mas também gosto de escrever. Agora, escrevia poesia, assim, antes, assim, de chegar aos livros? Tentei escrever umas poesias, tem umas poesias guardadas aí, mas eu não sei se a qualidade delas é merecedora de publicação, não. Então, a primeira publicação veio através já na área profissional? Artigos, eu publico já há muito tempo. Então, artigos jurídicos e artigos também não jurídicos em jornais. Livros, eu tenho um livro com alguns colegas, que é um Estatuto do Idoso comentado, que não é só meu, eu sou, digamos, um dos colaboradores, coordenado por uma colega promotora, Naide, e eu tenho um outro livro, esse aqui é mais técnico, foi a minha dissertação de mestrado na PUC de São Paulo, depois eu transformei em livro. Esse livro, eu considero um livro na área, né, do assunto dele, um livro muito bom. Agora, tem uma diferença, assim, o senhor, lógico que escreve mais naturalmente, porque é um assunto mais técnico, assim, tem uma diferença entre escrever os artigos? Bom, eu acho que hoje, no começo, eu tinha muito mais facilidade de escrever um artigo ou um texto técnico, porque eu tenho, digamos, o costume de fazer isso. Então, quando eu comecei a escrever para o jornal, eu escrevia basicamente sobre direito e com uma linguagem mais, digamos, menos divertida, mais rebuscada, menos pitoresca, né? mais rebuscada. E depois eu fui ganhando mais confiança e tornei os textos mais divertidos, mais pitorescos e fui fugindo. Direito passou a ser apenas um mote do conteúdo realmente dos artigos, que são sobre literatura, muito sobre cinema, muito sobre Londres, no caso, Inglaterra. Aí eu boto filosofia no meio e vou misturar teatro demais. Ultimamente eu estou indo muito a peças em Londres. O leitor de jornal não quer ler uma coisa que tenha nota de rodapé, que tenha uma explicação. Ele quer, basicamente, sobretudo no domingo, ter uma leitura um pouco mais informativa, mas também divertida. Agora, quando o senhor começou a escrever esses artigos, eu noto que era assim mais, como o senhor falou, mais técnicos, assim, atingiu uma camada mais assim das pessoas ligadas à justiça. Isso. Assim, notou que houve uma evolução demais, assim, do próprio escritor, o escritor Dr. Marcelo Alves? Minha, de que num dado momento, eu acho que foi uma crônica sobre Viena, que eu mudei meu estilo de um estilo técnico para um estilo, digamos, mais literato. Aí, a partir dessa, eu achei que eu podia aprimorar, fui aprimorando e me sinto hoje à vontade de escrever, digamos, para o grande público
em forma de literatura. Hoje eu escrevo uma linguagem procuro escrever uma linguagem mais atinge um tranquila. público maior. Os comentários, né, a receptividade. A grande coisa do escritor, que é o gostoso de escrever, é a resposta que você tem do leitor. Então, quando eu escrevi os artigos, no domingo, os artigos mais técnicos jurídicos, quem me procurava para dizer, Marcelo, gostei, ou tenho essa sugestão, já vi isso, era o pessoal da área do direito. Hoje não. Hoje, quem me procura são pessoas que nada têm de ligação com o direito, amigas da minha mãe, que eu, digamos, conheço só através dela, que às vezes encontram comigo, eu encontro com ela, encontro com meu pai e dizem, gostei demais. E perguntam quem é aquele personagem daquela crônica que às vezes existe, às vezes não existe, ou às vezes existe, e eu mudo um pouquinho para deixar a coisa mais interessante. Esse meu último período em Londres, 2 meses e alguma coisa, deu para escrever, eu acho que 9 crônicas de lá. Nenhuma delas eu escrevi sobre direito. Direito era só um motezinho. Algumas até eu digo, aqui eu não vou falar nada sobre direito, não tem importância. Falar sobre Os Miseráveis, falar sobre um cinema que existe em Londres, falar sobre uma peça, outra peça que eu fui, falar sobre futebol, um jogo que eu fui. Então, nesse período, vantagem também de eu estar em Londres em relação a Natal, é que Londres, para nós que somos brasileiros daqui, é algo diferente. Então, eu tenho mais assunto para escrever. Eu acho que o mesmo aconteceria se um inglês estivesse aqui dentro, no Brasil, com toda a nossa diversidade diferente para eles. Quando eu estou aqui agora, eu voltei para Natal 2 semanas, já estou aqui, aí escrevi um mais técnico e outro mais técnico, já que eu estou aqui em Natal. Mas a semana que vem eu já volto para a literatura. E a gente continua aqui nossa conversa com o Procurador da República, Marcelo Alves. Doutor Marcelo, agora vamos falar sobre o livro recém-lançado, Ensaios Ingleses. Por que Ensaios Ingleses? Eu tentei, esse título na verdade foi sugestão do jornalista Franklin Jorge, que até faz a orelha do livro. Ele tenta dar uma homogeneidade à temática do livro. Digamos que mais de 50%, mais de 70% do livro gira em torno ou do direito inglês, ou da literatura inglesa, ou de Londres. Então, ele dá o contexto da obra. O título, eu achei que o título ficou bem adequado. E os ensaios é porque também são escritos na primeira pessoa? Quer dizer, o senhor participa como se fosse lá do artigo da história? Participo. Então, ele é tipo uma crônica, onde às vezes eu sou personagem da crônica, às vezes é um amigo com quem eu interajo, uma amiga com quem eu interajo, alguma coisa que eu frequentei. Então ele tem também esse contexto, tem muito, escrito em primeira pessoa normalmente. Quantos ensaios a gente encontra aqui no livro? Nesse livro, a gente fez uma seleção de 62. Até uma certa data, a gente colheu os artigos até uma certa data, eu agrupei eles por temática, direito e literatura, a maioria, direito e cinema, uma parte, direito e filosofia e direito e ciência política. Esses artigos foram escritos, saem todos os domingos na Tribuna do Norte? Primeiramente eu comecei escrevendo no Diário Natal, era aos sábados do diário, então alguns aí, uns 7, foram publicados ainda no diário. Depois meu passe foi comprado por R$0 para a Tribuna do Norte, e aí faz uns 2 anos, eu acho mais ou menos, quase isso que eu escrevo acho uns 2 anos na Tribuna do Norte. Agora uma coisa interessante aqui da orelha, escrita por Franklin Jorge, que ele diz que o senhor, curioso e ávido de vida, espicaça o leitor com a eficácia de um estilo, o seu estilo. Então, qual o estilo que a gente encontra aqui neste livro? Aí eu procuro ter, sobretudo, uma linguagem divertida. Tratar de assuntos sérios, passar para o leitor alguma informação, mas de uma forma que eu acho que seja uma leitura mais leve. Às vezes eu crio pequenos diálogos, personagens que existem ou que não existem, ou que eu, digamos, como eu disse, eu altero um pouquinho o contexto. Com a criação desses personagens, crio uma curiosidade no leitor, porque às vezes eu digo, olha, é um amigo nosso, então o pessoal quer saber quem é essa pessoa. Eu crio uma caricatura dessa pessoa, exagero as qualidades ou exagero os defeitos, me misturo na história.
Muitas vezes eu me dou mal no fim da crônica, para criar no leitor, digamos, uma curiosidade de procurar a Tribuna do Norte no próximo domingo. Então é como se fosse um estilo próprio, natural que surgiu. Que eu estou tentando criar. Agora, um dos artigos, não sei se tem aqui, que já foram escritos vários artigos, como o senhor falou na tribuna, que eu me lembro aquele Medida por Medida de uma peça de Shakespeare. Esse não está aí. Esse vai ficar para o próximo, que eu já estou juntando material para um segundo livro. É um dos que, na minha opinião, um dos melhores assim, que eu acho que eu escrevi. É sobre a peça, uma das peças chamadas jurídicas de Shakespeare, Medida por Medida. Outro que também não está aí, que a gente comentou fora do ar um pouquinho, é Os Miseráveis, que faz pouco tempo que eu escrevi, sobre a peça, o livro, misturando um pouquinho a história de Victor Hugo, misturando um pouquinho com o Corcunda de Notre Dame, e as impressões que os dois livros me deram à época que eu li. Um livro me fez ficar triste, outro me fez ficar alegre, mas talvez foram períodos diferentes de vida quando eu li os dois. Duas obras maravilhosas. E um agora que eu me lembrei, que também não está aí, que também, na época que eu publiquei, criou uma certa repercussão, um chamado Legalmente Loira, que eu criei também a personagem, misturei personagens que existiam e ficou bom. Agora, não está aí também. Agora, o senhor, assim, quando fez, por exemplo, o que eu acho interessante, que em alguns artigos o senhor, assim, explica um assunto usando, no caso de Medida por Medida, usando como ponto de fundo, ponto de cenário, a história lá do Duque. Então, assim, o senhor tem essa facilidade de, assim, é como se a gente estivesse lá na peça, no meio da história do personagem. Dá um trabalhozinho, porque, por exemplo, para escrever Medida por Medida, eu tive que ler a peça, reler a peça de novo, tentar ali resumir o contexto num ou dois parágrafos, dali eu tirar uma lição jurídica e dessa lição jurídica voltar para o cotidiano para explicar que isso é uma coisa que afeta a todos nós. Mas é o que eu tenho tentado fazer. Como é que é a vida do procurador Marcelo Alves em Londres? Muita gente pensa que a vida em Londres, minha vida em Londres, ou a vida de quem mora em Londres, é uma vida fácil. Porque a gente tem a impressão, quando viaja, eu já passei um período, por exemplo, na França, de 4 meses, apenas estudando francês, maravilhoso. Eu não tinha obrigação, se eu aprendesse uma palavra de francês por dia, estava tudo muito bom. Quando eu viajo também, você está de férias, você só faz passear, esquece digamos, as suas obrigações para passar aqueles dias. Mas esse período de 3 anos, meio em Londres, eu tenho uma obrigação, que é terminar meu doutorado. Então, a vida de certa forma, bem regrada. Eu, todos os dias, eu acordo, a mente está descansada, então eu estudo até cansar. Depois que eu canso, aí eu saio para um teatro, para um cinema, para dar uma volta. Eu adoro caminhar. Então, eu tenho todos os dias uma obrigação de estudar, escrever. Todos os dias, incluindo final de semana. Quando eu canso, já não aguento mais, porque ficar na frente do computador muito tempo, cansa os olhos, a mente e tal. Aí eu passo para um divertimento, mas um divertimento que eu tenho procurado ser cultural. Eu leio livros sobre Londres e literatura, Londres pitoresca, e procuro caminhar, que eu adoro caminhar, até por questão de saúde, para conhecer. E à noite, quando eu volto, eu escrevo alguma coisa, já junto material para a crônica. O senhor observa muito, assim, a vida do londrino, assim a curiosidade que existe? É uma das coisas que eu mais gosto, é ficar sentado, tomando meu café, vendo o povo passar, vendo digamos, a vida passar. Coisa que eu não posso, digamos, fazer em Natal, por 2 motivos. Um é que, se eu sentar no café, normalmente passa um conhecido, você vai ter que falar alguma coisa, né? E além do mais, vão pensar que eu sou meio doido, parado no café, tomando café. Sozinho, né? Não é um costume nosso. Que é uma das coisas que eu mais gosto. Assim, uma cidade como Londres, Paris, muito grande, São Paulo, que eu já morei lá. Ou mesmo uma cidade pequena, onde não me conheço, você pode ficar só ali, como a gente diz assim, na sua, tomando seu cafezinho, a tarde toda, lendo e observando, fazendo anotações. E quais são as observações assim que a gente pode tirar? O comportamento das pessoas. Eu gosto muito de observar a reação de um casal, a reação de grupos de amigos, como eles interagem. Como eu também estou aprendendo inglês, digamos que eu falo português bem melhor do que inglês, eu procuro também ficar escutando o que as pessoas estão falando para tentar pegar uma outra expressão. E também ficar testando
se meu inglês está melhorando. E fico muito feliz, às vezes, quando eu escuto um português falando português de Portugal e eu não entendo. Então, o meu problema é que essa língua é inglesa e o português de Portugal é realmente diferente. Agora, a gente nota aqui que, assim, o senhor conseguiu absorver um pouquinho de Londres aqui também, né? Assim, a gente pegou vários livros. Eu juntei aqui algumas coisas. O que eu gosto mais de ler, realmente, é história detetivesca. Então, eu peguei aqui, juntei alguns livros sobre detetives londrinos, o famoso Sherlock Holmes, uma coletânea de todos os detetives. Aqui está uma sobre James Bond. E ali, não está aqui, mas está ali na mesa, tem uns 30 ou 40 livros de Agatha Christie que eu já escrevi mais de um artigo sobre ela, dizendo que ela tem sido a minha melhor amiga em Londres, porque eu estou sempre com um livrinho de Agatha Christie. Eu já gostava de lê-la em português. A leitura é uma leitura, digamos, fácil, nessa profundidade toda. O objetivo dela, ela mesmo disse, eu quis ser sempre uma boa contadora de história, e ela conta histórias maravilhosas para mim. E eu vou praticando meu inglês. E aí é o chapéu do detetive. Um chapéuzinho aqui de Sherlock Holmes, que eu também comprou em Londres? Comprei em Londres, visitei o museu, visitei pub. Tem até um livrinho aqui sobre os melhores pubs de Londres, que eu adoro ir para pub. Não só para assistir, para tomar chopp, que eu adoro o chopp de lá, mas para ficar tomando café, lendo, e também para assistir jogo de futebol. Quando eu posso, eu vou ao estádio. Aqui está uma brochurazinha, todo jogo eles têm esse livrinho contando toda a história do jogo. Esse jogo do Brasil e da Escócia foi lá em Londres, mas quando eu não posso, eu assisto os jogos dos pubs. E o chapeuzinho, comprei e escrevi também uma crônica dizendo que utilizado no Carnatal, mas não tive coragem. Pode colocar agora. Tenho medo de alguém. Vamos colocar, ver como é que fica. Ver como é que fica. Ah, muito bem. Aí fica como uma relíquia também, Fica como uma né? relíquia, guardei. Meu pai já usou numa festa que foi aí com os amigos, eu ia usar no Carnatal, mas tive medo de perder, alguém passar e roubar. Qualquer dia desses, quando eu estiver numa festa divertida, eu utilizo. Doutor Marcelo, para a gente terminar, gostaria que o senhor deixasse algumas dicas de leitura, que o senhor, fora do contexto jurídico, que o senhor gosta de ler ou que já leu recentemente. Olha, eu até juntei ali alguns livros. Digamos que literatura alemã eu gosto demais, certo? De um autor chamado Thomas Mann. E um dos melhores livros, talvez o melhor livro que eu li, chama-se A Montanha Mágica dele. Então é um livro que eu recomendo, leitura mais densa. Ele tenta nesse livro explicar todos os dilemas que o ser humano pode passar, todas as filosofias que nós tínhamos desenvolvido até a época em que o livro foi escrito, que foi escrito no começo do século XX. Então eu recomendo sem pestanejar. Também da literatura alemã, eu peguei ali de um autor que eu também gosto, que também ganhou o prêmio Nobel, Hermann Hesse. O que eu gosto mais é Demian, mas eu juntei ali Siddhartha e o Lobo da Estepe, mas esse Demian é maravilhoso. Eu acho que eu já falei para você, em um certo momento da entrevista, eu falei sobre O Nome da Rosa, de Umberto Eco, que eu também considero um dos melhores livros que eu já li. É um autor italiano. Tem um livro de literatura, digamos, em inglês, que eu li faz pouco tempo, que eu adorei, que eu recomendo, chamado Criação, de Gore Vidal, que é um autor americano. Recomendo para quem quer uma leitura mais leve, romances detetivescos, Sherlock Holmes, né, de Conan Doyle. Recomendo Agatha Christie, que eu adoro. E recomendo o romance noir americano, Raymond Chandler, eu adoro. E quem puder ler O Grande Sono, são maravilhosos os romances noir dele. Aqui no Brasil, meu autor preferido, já disse no começo lá, é Machado de Assis. Adoro Machado de Assis, Memórias Póstumas, Quincas Borba, Dom Casmurro. Recomendo. Esse livro que eu já emprestei a várias pessoas, Amor a Roma, de Afonso Arinos, maravilhoso. 2 que eu li, que eu até escrevi já sobre eles. Minha Formação do Recife, de Gilberto Amado, maravilhoso. Minha Formação, de Joaquim Nabuco, também maravilhoso. E
quem gostar de leituras mais, digamos, curtas e puder, recomendo que também leia meu livro Ensaios Ingleses. Não está aí digamos, no nível dessa grande literatura, mas eu procuro dar o melhor no que eu escrevo. Ok, muito obrigada, parabéns pelos ensaios ingleses. O senhor já deixa a gente com gostinho de que virá um segundo livro aí. Virá o segundo. Até o fim do ano, eu já terei o livro pronto para lançar já em janeiro do ano que vem. E as crônicas que saem As crônicas, entre elas, sobre Os Miseráveis, sobre Medida por Medida, Se Legalmente Loura, essas que eu não tive como colocar ainda neste livro. Ok, muito obrigada, doutor Marcelo. Foi um prazer aqui no Sintonia receber o senhor. Prazer foi meu. Prazer foi meu. Foi muito agradável. Ok, obrigada. O Sintonia vai ficando por aqui para você. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.